Bom dia, pessoal. Continuar aqui o estudo da carta de Paulo a Filemon, ainda falando sobre gerar filhos na prisão, que falamos um pouco ontem. Quero continuar falando sobre esse assunto e nós não sabemos como é que Onésimo encontrou Paulo. Nós só sabemos que ele o encontrou, porque Paulo fala aqui, até intercede por ele, mas não se sabe como isso aconteceu. Como eu disse já em outros vídeos, Paulo havia evangelizado Filemon e era conhecido já, e Onésimo talvez já conhecesse Paulo, já sabia de Paulo, do seu trabalho que realizava. E quando fugiu da casa de seu senhor, Onésimo então vai para Roma. E por que para Roma? Porque Roma era a cidade preferida dos fugitivos, porque era uma cidade grande em que se poderia esconder facilmente. Então, dificilmente um fugitivo seria encontrado em Roma, porque, pelo tamanho da cidade, a quantidade de pessoas que lá existiam. Então, os fugitivos, quando, no caso de fugir de seus senhores, no caso de Onésimo, eles já iam para Roma porque sabiam que lá seria difícil encontrá-los. O que chama a atenção é que Paulo, ao receber Onésimo, não denunciou Onésimo nem lhe entregou a Filemon, mas conservou Onésimo consigo. Isso parece errado, mas não é errado. E eu vou explicar por que não é errado, Paulo não agiu de forma errada. Paulo agiu conforme a lei mosaica. A lei mosaica tinha instruções a respeito dos fugitivos. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 23, fala sobre isso. Deuteronômio 23, dos versículos 15 e 16. Dava instrução acerca de pessoas fugitivas, e quando a pessoa fugia, o que deveria ser feito. Então, no capítulo 23 de Deuteronômio, no capítulo 15, fala assim, acerca de fugitivos, prostitutas, usura e votos. Então, no versículo 15 diz assim, não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em algumas das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Ou seja, então Paulo estava cumprindo a lei mosaica. Onésimo fugiu da casa de seu senhor, procurou Paulo e Paulo o acolheu, deu a ele proteção, porque ele estava fugindo, ele era um fugitivo. Se as autoridades romanas o perseguissem, ele estaria protegido por Paulo. E Paulo não devolveu Onésimo também em cumprimento à lei mosaica, porque ele havia, como nós vemos ali, o fugitivo que se acolhesse na casa de alguém deveria permanecer lá e o dono da casa, não poderia entregá-lo ao seu senhor, mas dar proteção ao fugitivo, dar apoio a ele em cumprimento à lei mosaica. Então, Paulo agiu de forma correta, agiu conforme a lei de Moisés, a lei mosaica determinava. Paulo acolheu Onésimo, cuidou dele, protegeu, guardou, agiu rigorosamente de acordo com as exigências da lei. Deu a Onésimo um tratamento não de escravo, mas de alguém que era especial, porque para Paulo todas as pessoas eram especiais para Cristo. Então Paulo, quando recebe Onésimo, um escravo fugitivo, e que além de estar fugindo do seu senhor, ainda era escravizado por Satanás, porque não conhecia Cristo, então o que Paulo faz? Paulo começa a tratá-lo, ou passa a tratá-lo de forma diferente. Dar a ele um tratamento especial, um tratamento de alguém que precisava de ajuda, de alguém que precisava não apenas de proteção física, mas precisava de ajuda espiritual. Então Paulo começa com isso a cumprir a sua missão. Qual era a sua missão? Levar Onésimo a conhecer Cristo. E Paulo fazia isso de forma exemplar. Quem sabe se foi para isso que Onésimo procurou. Então, quando alguém nos procura, desesperado, à procura de ajuda,
Muitas das vezes nós não entendemos, mas pode ser que essa pessoa esteja nos procurando e é Deus que nos envia pessoas assim para que nós falemos de Cristo para elas. E Paulo aproveitou disso. Né? Paulo aproveitou, né, dessa situação, mesmo sem saber, mas ali estava uma pessoa que vivia não apenas na escravidão humana, mas numa escravidão espiritual. Então ele recebe Onésimo, trata Onésimo com amor, trata Onésimo com dignidade, trata Onésimo de forma que ele pudesse receber instruções espirituais e o leva a conhecer a Cristo. Paulo trata Onésimo com o amor de Cristo, leva ele a conhecer a Cristo para libertá-lo não apenas da escravidão física, mas da escravidão espiritual. E isso é o que é mais importante, né? É o que há de mais importante, levar as pessoas a conhecer a Cristo para que elas sejam libertas da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Paulo sabia da sua responsabilidade com relação a Filemão. Tanto é que nós já falamos aqui que ele trata Filemão como superior a si. Ele não escreve para Filemão exigindo nada de Filemão, embora tivesse autoridade apostólica para isso, mas ele trata Filemão como sendo superior, porque Filemão era o proprietário de Onésimo, ele era o dono do escravo. Então, ele leva a Filemão, né, um pedido para que Filemão recebesse novamente o seu servo, mas antes disso, ele leva Onésimo a conhecer a Cristo, para que Onésimo fosse liberto do pecado. Embora continuasse escravo de Filemão, mas Onésimo poderia alcançar a liberdade espiritual, e foi o que Paulo fez. Levou ele ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento do Evangelho, para, através do Evangelho, encontrar a verdadeira liberdade que todo homem precisa encontrar, que é a liberdade em Cristo Jesus. Em João capítulo 14, Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, essa é a verdadeira liberdade. E Paulo leva Filemão a encontrar leva Onésimo a encontrar essa verdadeira liberdade, que é a liberdade que só Jesus pode dar. João 14, 36, Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Paulo havia recebido de Jesus o remédio que Onésimo precisava, o antídoto para a sua alma e espírito. E como servo de Deus, tratou logo de aplicar em Onésimo o remédio que ele precisava, o Evangelho de Jesus. E aí, lá em Romanos 1,16, Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, Paulo tinha conhecimento da verdade de Deus, conhecimento da palavra de Deus, ele tinha um remédio para todos aqueles que o procuravam. E aí a gente vê em Paulo as características ou o exemplo de Cristo. Né? Todos aqueles que procuravam Jesus, Jesus tinha um remédio, Jesus tinha uma resposta. Jesus nunca mandou ninguém voltar embora sem dar a ele a resposta que ele precisava. E não importava qual era a necessidade da pessoa, Jesus tinha uma resposta para essas pessoas. E Paulo agora age de igual forma, dando ao Onésimo, dando àquelas pessoas que o procuravam também o remédio que elas precisavam. E é esse remédio que nós, como Igreja de Jesus, precisamos ter para aplicar às pessoas, para dar às pessoas. Seja uma palavra, seja uma oração, seja um aconselhamento, mas nós não devemos nunca dispensar ninguém vazio, ninguém sem uma resposta. É claro que nós não vamos ficar inventando coisas para falar para as pessoas. Basta falarmos a palavra de Deus. Basta falarmos aquilo que está na Bíblia. Se falarmos o que está na palavra de Deus, o Espírito Santo se encarregará de fazer a obra que ele tem a fazer na vida dessas pessoas. Às vezes a gente fica preocupado em falar para as pessoas coisas que agradem as pessoas, mas não é com isso que devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar em falar a verdade da palavra de Deus, porque se falarmos tão somente a palavra de Deus com simplicidade e com verdade,
ela é suficiente para provocar na vida das pessoas a mudança, ela é suficiente para provocar na vida das pessoas a transformação que essas pessoas precisam receber. E nós não podemos transformar ninguém. Quem transforma a vida das pessoas é Jesus, quem transforma as pessoas é o Espírito Santo, ele é o convencedor, é ele que convence as pessoas. A Bíblia diz isso em João capítulo 13, se não me engano, vamos ler aqui. Capítulo 13 de João, ou é 14, vamos ver. Vamos achar já já. Evangelho de João, capítulo 16. Diz assim, Jesus falando do Espírito Santo, que ele precisava subir, né, para o Espírito Santo vier. E quando ele vier, eu vou ler o 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Está vendo? Jesus estava falando a verdade, Jesus só falava a verdade. E é isso que nós precisamos fazer. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence, não somos nós. Temos a missão de falar, e era isso que Paulo fazia. Paulo aproveitava as oportunidades que ele tinha para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para pregar, para anunciar a salvação a todos os homens através da fé em Cristo Jesus. Então Paulo não olha para Onésimo como escravo, mas olha como um filho que ele mesmo gerou dentro da prisão. E isso é interessante, quando nós olhamos para pessoas como filhos que geramos, filhos na fé que geramos, nós temos um carinho especial por essa pessoa e essa pessoa terá também um carinho especial por nós. Então, cada pessoa que se aproxima de nós, que nós falamos de Jesus, que nós anunciamos as boas novas, é importante para Deus e é importante para a nossa vida, porque nós formamos um vínculo com essa pessoa, um vínculo de amor fraternal com essa pessoa, e essa relação vai ser duradoura, porque nós não estamos olhando para a situação, para as condições, para as circunstâncias da vida daquela pessoa, mas nós estamos olhando para o espiritual, para aquilo que é de mais importante, que é a salvação da alma, do espírito, é levá-la a crer no Evangelho de Jesus, para através desse Evangelho alcançar a salvação e ter a certeza de um dia viver a sua vida eterna com Cristo Jesus. Então Paulo leva Onésimo a receber a Cristo. Paulo havia recebido de Jesus o remédio que Onésimo precisava e aplica nele esse remédio. Paulo olha para ele como um filho que gerou na prisão, e ele fala isso no versículo 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo usa a analogia da mãe que gera o filho no seu ventre, e só ela entende e sente o prazer de trazê-lo à vida. Assim, ele sentiu o prazer e a alegria de gerar espiritualmente um filho, ainda que fugitivo de seu Senhor, mas que daqui para frente seria uma nova pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Então, como eu disse há pouco, não importa a situação, as condições da pessoa que vem à procura de nós, à procura da igreja, e a igreja é isso, a igreja, a gente sempre fala, é um hospital onde se trata dos que estão doentes, e como um hospital, um pronto-socorro de atendimento emergencial, a igreja precisa estar aberta para isso, atenta a isso. Aqueles que atuam na obra do Senhor precisam ter em mente isso. E aquelas pessoas que vêm à procura da igreja, vêm em busca de uma solução, vêm em busca de uma resposta, vêm em busca de um socorro. E esse socorro não somos nós que temos, mas é a palavra de Deus. E se nós temos a palavra de Deus, nós temos que levar essa palavra de Deus a essas pessoas, dar a elas a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de entusiasmo, para que essas pessoas encontrem resposta para as suas necessidades, sejam espirituais, sejam físicas, mas principalmente espirituais. Mas nunca podemos nos esquecer das necessidades físicas também que essas pessoas têm e que precisam encontrar, e só podem encontrar em Jesus Cristo, e nós somos os responsáveis para levar essas pessoas ao conhecimento da verdade. Então, Paulo sabia disso, que ao levar a palavra de Deus, ou dar a palavra de Deus a Onésimo,
ele poderia ter a sua vida transformada pelo poder desta palavra, porque Paulo era testemunho disso. Ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Um encontro inesquecível, um encontro que poucos tiveram, de ter a vida imediatamente transformada. Foi instantânea. A gente sabe que algumas pessoas levam tempo para ter a sua vida transformada, mas a de Paulo não. A de Paulo foi transformada imediatamente. Assim que ele encontra Jesus, ele tornou-se outra pessoa. E nós lemos aqui ontem, lá em Atos 9, quando ele cai por terra, ele já começa a perguntar: quem és tu, Senhor? Ou seja, já sabia que tinha alguém superior a ele que o estava interpelando. Então ele já entende isso e tem a sua vida transformada imediatamente pelo poder de Jesus Cristo. Então as prisões de Paulo, as aflições que ele vivia, não o impediam de gerar filhos. Ou seja, Paulo, não importava a situação física que ele se encontrava. Se estivesse livre, ele pregava; se estivesse preso, ele pregava; se estivesse ameaçado, ele pregava; se estivesse sofrendo naufrágio, ele pregava. Nós vemos isso lá também no livro de Atos, que durante aquele naufrágio que sofreram, que foram parar na ilha de Malta, durante uma tempestade de vários dias, há um determinado momento em que ele levanta e começa a falar de Jesus. E fala para a tripulação, fala para o capitão, fala para os presos que estavam junto com ele, que Deus havia aparecido para ele na noite anterior e revelado que ninguém ia morrer, mas que todos iriam se salvar. Então ele aproveitava as ocasiões. Não importava a condição física que ele estava enfrentando, o problema material que ele estava enfrentando, não importava nada disso. Se estava sendo apedrejado, se estava sendo açoitado. Lembra de Atos 16, quando na prisão, depois de terem sido açoitados, ele e Silas estavam presos, e eles começaram a fazer o quê? Começaram a orar e glorificar o nome de Deus, cantar louvores a Deus. E lá Deus operou também um milagre, que foi a salvação do carcereiro e de toda a família do carcereiro. Ou seja, Paulo sabia como gerar filhos espirituais. As aflições que ele vivia não o impediam de gerar filhos. Uma coisa que me preocupa bastante nesses últimos dias é o fato de alguns irmãos, algumas pessoas que vão na igreja, quando começam a enfrentar problemas, algumas tribulações na vida, essas pessoas se afastam da igreja. Essas pessoas deixam de participar dos trabalhos da igreja. Elas se envolvem, deixam se envolver com os problemas da vida, com as dificuldades, com as aflições, e fazem disso um motivo para não servir mais a Cristo. E aí eu me lembro daquela passagem que Jesus contou, aquela parábola do semeador que saiu a semear. Né? E a parte da semente caiu no caminho, a outra caiu entre pedregais, a outra caiu entre espinhos e a outra caiu em boa terra. Então, quando Jesus explica essa parábola aos discípulos, ele nos mostra ali que algumas pessoas, né, que a palavra cai, para algumas pessoas cai em meio aos espinhos, né, e aí as tribulações da vida, as dificuldades da vida sufocam a palavra e essa pessoa não tem condições ou não permite que a palavra brote em seu coração. E às vezes a gente vê na igreja algumas pessoas assim, que ao invés de nos momentos de dificuldade, de tribulação, recorrer mais a Deus, buscar mais a Deus, se colocar mais diante de Deus, elas deixam-se levar pelos problemas e as aflições da vida e menosprezam a palavra e desprezam a palavra, não dão valor à palavra e acabam sendo levadas novamente para o mundo, para o pecado, e não conseguem de forma alguma firmar na igreja, firmar-se diante de Deus, né, no caminho do Senhor. E é pior que isso, os seus problemas não se resolvem. Porque se com Cristo os problemas são difíceis, sem Cristo é muito pior. Então é interessante que nós, como servos de Deus, saibamos que a semente precisa cair em boa terra. E os problemas desta vida não devem ser capazes nem suficientes de sufocar a palavra de Deus que está em nossos corações. A palavra ela tem que sobressair. A palavra ela tem que permanecer. A palavra ela tem que fazer sucumbir essas dificuldades que nós enfrentamos. Isso não quer dizer que nós não teremos luta, não teremos dificuldade,
mas se nós colocarmos nossa fé na palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus e confiarmos na palavra de Deus, com certeza as nossas aflições serão vencidas com mais facilidade ou pelo menos com mais tranquilidade, porque a nossa confiança não estará na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência ou na nossa compreensão, mas a nossa vitória estará na palavra de Deus, na confiança e na fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, termino aqui essa parte hoje também, ainda no versículo 10 da Epístola de Filemão. Vou continuar ainda falando sobre isso, mas agora eu vou encerrar em razão do tempo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.